respeito deste Parla Shopping, lamentavelmente aprovado aqui ontem pelo plenário da Casa, sob patrocínio do presidente Eduardo Cunha. Mas eu ouvi falar sobre a herança maldita que levou ao ajuste fiscal. No final do ano passado, o desgoverno Dilma lançou mão de um ajuste fiscal diante da deterioração dos fundamentos da economia brasileira, especialmente dos desajustes nas contas públicas. Diante da sucessão de erros cometidos pela equipe econômica dos governos Lula e Dilma, chegou-se a um consenso da necessidade de se promover um ajuste fiscal. Aliás, um fortíssimo ajuste fiscal. A obtenção de resultados fiscais consistentes com as metas de superávit, aliada à cultura da responsabilidade fiscal, difundida com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi um dos tripés da política macroeconômica que permitiu ao país reconquistar a credibilidade dos mercados e proporcionar um ambiente de estabilidade para o desenvolvimento dos negócios e da economia. Infelizmente, tudo isso foi perdido porque as contas públicas brasileiras estavam muito ruins, estavam se tornando insustentáveis. Precisávamos mostrar aos agentes econômicos que estávamos renovando nosso compromisso com a manutenção das conquistas que fizemos em nossa economia: equilíbrio fiscal, controle da inflação e câmbio flutuante. Não por ser um fim em si mesmo, mas por serem essenciais para a estabilidade de nossa economia, essa sim, condição necessária para o crescimento do nosso país. A pergunta que se coloca é: quem deve arcar com o custo dos desacertos dos governos petistas, tais como a concessão de créditos subsidiados pelo BNDES a grandes empresários e empreendimentos de retorno econômico e social altamente questionáveis, a leniência com a inflação, o aparelhamento da administração pública, a corrupção, o represamento dos preços administrados, os erros da política monetária, a contabilidade criativa, enfim, com essa infinidade de erros grosseiros que desarrumaram a economia brasileira. O governo já disse quem deve pagar. Em primeiro lugar, o cidadão, mas também o setor produtivo. A redução dos investimentos públicos, por exemplo, já reduziram os gastos com o PAC, afetando o andamento de vários programas sociais. A revisão das regras de concessão de benefícios, como o abono salarial, o seguro-desemprego e a pensão por morte, reduziram drasticamente direitos consolidados de milhões de brasileiros. Só com as novas regras do seguro-desemprego, segundo a estimativa do Diese, quase 5 dos novos trabalhadores não teriam direito a receber esse benefício. A elevação nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, aumentou o custo dos financiamentos, sem falar nos absurdos aumentos da energia elétrica, que chegou até a 50% além dos combustíveis. Por que o governo não faz a sua parte? Onde estão as medidas de melhoria da gestão e na transparência da administração pública? Por que não cortam os cargos que servem de boquinha para os apadrinhados do PT? Por que não se cortam os gastos em publicidade, como a propaganda mentirosa da campanha Ajustar para Avançar, deputado Sandro Alex? Estimada, segundo o próprio ministro, em mais de 40 milhões de reais. Por que também não se pensou em dividir o custo do ajuste com os mais ricos? Nós temos uma proposta de imposto sobre grandes fortunas, o PLP número 6 de 2015, do deputado Issa Abrão. Por que não reintroduzir o imposto sobre lucros e dividendos distribuídos? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributam lucros e dividendos distribuídos, o que contribui para aumentar o caráter regressivo de nossa estrutura tributária. Por isso, com todo esse quadro de crise, foi fruto de uma ação coordenada do governo e o seu partido, que colocaram os interesses eleitorais acima dos interesses do país. A nós da oposição cabe contribuir com o futuro e não deixar de responsabilizar o governo Dilma e o PT pelo desastre na condução da economia nos últimos anos. Com isso, esperamos que fatos como esse não mais se repitam, pelo bem do nosso país.